Fala galera, Carmine falando, e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre os riscos ocultos que existem na renda fixa. Os riscos que normalmente, ninguém toca nesse assunto, não é tão conveniente para quem está te vendendo, oferecendo aí os títulos, ou te ensinando a investir, ou te recomendando um título. Normalmente não se fala muito nesses riscos, fica a falsa impressão para o investidor brasileiro que renda fixa não tem risco nenhum, ou seja, aqui é protegido, não tem risco nenhum, e não é bem assim que funciona, Eu vou te explicar certinho nesse vídeo para você poder tomar a sua melhor decisão, tendo consciência aí dos riscos envolvidos aí em investir em renda fixa. Então, já vou compartilhar a tela aqui do meu computador contigo. Inclusive, galera, tá rolando a inscrição para o evento Semana dos Ganhos Triplos. Essa estratégia, ela também envolve investimento em renda fixa. Então, não é que eu desprezo, que eu quero dizer que a minha estratégia é melhor, nem nada disso não. Eu também invisto em renda fixa, mas eu sei muito bem como eu faço e eu tenho consciência dos riscos e, inclusive, eu não corro esses riscos. Eu consigo investir sem correr esses riscos que eu vou te mostrar aqui hoje, e é isso que você precisa entender também, como não correr esses riscos. Então vamos lá? A gente está aqui no site do Tesouro Direto, mas tudo que eu falar vai servir para títulos de CDB também, Enfim, tanto renda fixa, títulos públicos quanto títulos privados. Bom, primeira coisa que você tem que saber, aqui a gente está aqui na tabela de títulos, a gente tem, títulos com vencimento 2024, 26 e tem alguns títulos mais longos aqui até 2055. O que é fixo na renda fixa? É o rendimento. Quando você investe em algum título de renda fixa, você sabe de antemão o quanto aquele título vai render nos meses, que vão acontecer daí para frente. No entanto, o preço unitário do título não é fixo, ele oscila. E esse que é o risco da renda fixa. Agora, como ele oscila? Por que ele oscila? Quando sobe, quando desce. É isso que eu vou te explicar ao longo do vídeo. Então, essa coluna aqui onde tem os preços unitários, essa coluna aqui, esse preço é variável, ele não é fixo. Assim como o preço das ações é variável, o preço unitário dos títulos de renda fixa também são variáveis. Pasmem aí os senhores e senhoras. Sim, ninguém fala isso, mas o preço unitário ele é variável e tem uma regra muito bem definida, de oscilação desse preço. Aqui é normal você olhar só para o investimento mínimo, Até muitos professores no YouTube, alguns influenciadores acabam falando, dá para começar a partir de R$30. É verdade, dá para começar a partir de R$30. Mas talvez não fique tão claro para você que isso aqui não é isento de risco. Tem um risco grande, inclusive, às vezes um risco de perder 30%, 50%, que é um risco que você corre em ações. Então, vamos botar na balança aí se vale a pena ou não. Volto a dizer, eu invisto em renda fixa também, não só, mas da forma correta. Ou seja, na minha visão, a forma correta é não correr risco na renda fixa. E aí eu vou te explicar como fazer isso. Bom, então vamos lá, vamos entender como que funciona a precificação de um título unitário. Vou explicar de uma forma bem simplesinha, é um assunto meio chatinho, vou tentar facilitar ao máximo. Bom, esse preço sobe e desce de acordo com o movimento na taxa básica de juros, na Selic. Então vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Aqui a gente está no site do Banco Central e a gente tem aqui um gráfico da taxa Selic. Deixa eu mostrar, tá vendo aqui? Ela sobe e desce ao longo dos meses. Então vai subindo e descendo. Quando ela está subindo, a gente está falando que ela está num ciclo de aumentos sucessivos. Ela veio esse ano subindo, tendo aumentos sucessivos. E quando ela está caindo, a gente está num ciclo aí de quedas. A gente viu, ela ficou caindo durante bastante tempo. Ela chegou a bater 14,25
lá em 2015, 2016, depois ela veio caindo, estabilizou aqui um pouquinho em 2018, depois caiu até o fundo do poço ali de 2% ao ano, a taxa Selic, e agora ela já está em 9,25% de novo. Provavelmente ela vai atingir aqui esses 14,25% nos próximos meses. Existem reuniões a cada 45 dias para definir se vai haver aumento ou não nessa taxa. Essa reunião ela acontece através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária Nacional. Bom, vamos lá. Quando eles aumentam? Quando a inflação está alta, que é justamente na situação que a gente está. E normalmente a taxa Selic ela fica acima da inflação. E a gente, na situação atual, não está ainda acima da inflação. A gente está com uma inflação de 10,74, deu uma arrefecida aqui, ó, veio para 10,06 e uma Selic de 9,25. O normal é que a Selic esteja uns 4 a 5% acima da inflação. Ou seja, a taxa básica de juros ela tem que ser maior que a inflação para que os investimentos, né, que são atrelados a essa taxa, né, por exemplo, os investimentos de renda fixa, tenham uma rentabilidade acima da inflação, que não está acontecendo agora. A rentabilidade, seja do Tesouro ou dos títulos privados, né, os CDBs, está abaixo da inflação. Então, provavelmente, vai acontecer mais aumento de taxa Selic ao longo de 2022. Quando vai encerrar esse ciclo de aumento? Não dá para saber. Talvez quando chegar nos 14,25, a inflação já esteja cedendo aí, e aí, né, de repente se encerre, talvez nos 15, ou não sabemos. Agora, todos os preços de títulos, ou melhor, todos os títulos têm o mesmo rendimento da Selic? Não. Os títulos que têm um prazo maior, a gente vê que eles têm um rendimento maior. Por exemplo, a gente está em 2022. Um título 2024 já está valendo 11,52% ao ano, o rendimento desse título. Ou seja, só 2 anozinhos, né? Na verdade, 1 ano e meio que ele vai vencer no meio do ano. Ó. 1 ano e meio para frente, esse título já está valendo ali bem mais, né? Porque se fosse igual, seria 9,25%. Ele está 11,5% a rentabilidade dele ao ano, com um aumento de prazo. Agora, um título de 2026 já não está com uma rentabilidade tão maior assim, está até levemente menor. Por quê? De certa forma, o mercado entendeu, isso aqui se chama curva de juros, cara, que ali é o teto. Acima disso, o Brasil já não consegue honrar com o pagamento desses títulos. Meio que, na visão do mercado, o governo meio que quebraria, então provavelmente vai chegar nesse aumento ali e vai parar. Agora, a gente tem títulos aqui que são atrelados a IPCA, que é a medição da inflação, mais alguma rentabilidade. Mesmo títulos muito longos. Então, aqui, por exemplo, hoje o IPCA está em 10,06, que a gente viu. Então, é 10,06 mais 5,72, daria ali uns 15,80, por exemplo, 78. Seria a rentabilidade desse título. Mas, Carmine, você falou e ainda não explicou quando que o preço unitário aumenta e quando que ele diminui. Aí eu vou te mostrar, vou precisar usar essa tabela. Tem essa fórmula feiosa aqui, mas é o seguinte, eu vou explicar o que quer dizer isso aqui. PU, preço unitário. Isso aqui é exatamente o cálculo que está aqui dentro desses preços unitários. Não precisa manjar de matemática para entender isso. Pensa o seguinte, a regra é clara. Quando a taxa sobe, que taxa? Selic. Quando a taxa sobe, o preço unitário do título cai. O preço do seu título vai cair, ok? Então, se tiver novos aumentos, e vão ter novos aumentos, isso aí é garantido que vai ter novos aumentos. Está escrito na ata do Banco Central que vai ter aumento na próxima reunião. A gente não sabe o tamanho, mas está garantido que vai ter aumento. Então, quando a taxa sobe, o preço cai. Então, certeza que o preço desses títulos vai cair. E quanto maior o prazo, pior, porque vai entrar mais juros nisso. E quando a taxa cai, o preço sobe. Então, a gente ainda está num ciclo de alta. Ó. O último teto da Selic foi 14,25. Tem espaço para ir até lá. Lembrando que a gente não está ainda com a rentabilidade da Selic acima da inflação. E o normal é que seja uns 4 a 5% acima da inflação. Hoje a inflação 10,7%,
10,06, vamos jogar aí 5% acima, então isso seria uma Selic a 15%, ok? E aí vamos mostrar aqui na tabela agora, se a Selic for para 15%, esse título que a gente viu ali, ó, com vencimento em julho, né, de 2024, ele teria aqui uma queda no seu valor de 607,66, que é o preço unitário que ele está agora, né? Vamos conferir aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Ó, 7,76603, ele cairia aqui para 699, ou seja, uma queda ali de quase 9% do preço unitário desse título. Isso porque ele é o menorzinho, que está com vencimento em 2024. O título com vencimento em 2026 teria uma queda maior e assim sucessivamente quanto maior for o prazo. Aqui, o que poderia causar queda na rentabilidade desses títulos de IPCA seria a própria queda da inflação, que provavelmente vai acontecer daqui a uns 2 anos, 3 anos, a inflação deve começar a diminuir e aí provocaria uma queda na rentabilidade. Então, seja em títulos pré-fixados ou em títulos pós-fixados, a rentabilidade, no caso do pré-fixado, é fixa, porém você pode perder aqui no valor unitário do título. E quando que você perde de verdade? Se você sacar antes desse prazo. Então, o risco de oscilação do preço unitário, ele é presente, não tem como você se desvencilhar dele. Porém, se você não tirar o dinheiro antes, levar até o vencimento, né, não tem problema, né? Você não vai perder, você vai ter garantido aqui essa rentabilidade. Agora, se você precisar, e aí a gente sabe que emergências acontecem, às vezes a gente tem que tirar o dinheiro antes, imagina, garantir que até 2024 você não vai precisar desse dinheiro é muito difícil, né? Então, né, provavelmente pode acontecer de você precisar tirar esse dinheiro antes, e aí você vai estar correndo a sorte. Provavelmente o preço vai estar menor porque já está nítido e claro que a taxa Selic vai continuar subindo, pelo menos agora no início do ano, na próxima reunião e na outra já está declarado pelo Banco Central que ele vai fazer aumento da taxa de juros, então vai ter uma quedazinha aqui nesse preço unitário que pode se dar ordem de uns 10%, né, até uns 15%, beleza? Se você está disposto a correr esse risco, ok, se não, pense 2 vezes antes de colocar o dinheiro aí na renda fixa. E como para a gente finalizar esse vídeo, como eu faço para eliminar esse risco aqui? Eu só invisto em títulos de liquidez diária, títulos que eu posso sacar todo dia, eles têm uma rentabilidade menor, eles vão ter a rentabilidade da própria Selic aqui, 9,25. No caso, como eu invisto em títulos, né, privados, CDBs, eles vão ter a rentabilidade do CDI, que é ligeiramente menor que da Selic. Selic está em 9,25, CDI está em 9,10 ao ano atualmente, beleza? Antes de investir, consulte com a sua corretora, aqui ó, no caso eu estou mostrando a XP, o estilo do Tesouro aqui, tem também os CDBs, consulte com o seu assessor, sua assessora, né? No caso a minha assessoria que eu utilizo é a ABS Investimentos, lá a assessora Karen, né, que faz parte da XP, escritório ABS Investimentos, e eles me passam matinalmente, todos os dias de manhã, quais são os títulos que têm liquidez diária, e aí eu prefiro porque eu estou garantindo ali aquela taxa, né, aquela rentabilidade do CDI e não vou correr risco de oscilação do preço porque eu posso sacar todos os dias, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, desses vídeos, eu quero te fazer um convite. Eu vou fazer um evento Semana dos Ganhos Triplos. Vai acontecer do dia 25 a 27 de janeiro agora, de 2022. Antes desse evento principal, vai rolar uma semana inteira de pré-evento, de aquecimento, com várias aulas ao vivo para te mostrar como você consegue fazer o mesmo dinheiro render em 3 formas diferentes, né? Na renda fixa, no rendimento de opções e no rendimento de operações especulativas. Então, se você quer aprender esse caminho, quer aprender isso, eu te convido a participar, a inscrição é gratuita, né? No final eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento e aí você pode fazer se você tiver vontade. O link de inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e eu te vejo amanhã no novo conteúdo. Eu quero te convidar a continuar estudando e eu deixei aqui na tela outros vídeos relacionados ao tema desse conteúdo que você acabou de assistir. Então, continue aprofundando seus estudos, clique aqui e assista mais um desses conteúdos que foi separado especialmente para você.